você chegar a Belém de avião, é provável que o primeiro nome que vá ver seja o de Júlio César. Júlio César? Mas o que tem a ver Júlio César com a metrópole da Amazônia? Avenida Júlio César? Conheço. Conheço. Já ouvi falar. Conheço. Avenida Júlio César? Sim, a avenida que dá acesso ao aeroporto. Morei 18 anos lá. Mas quem foi Júlio César? Júlio César, não. Não me lembro, não. Não conheço, não. Não conheço o Júlio César. Não faço a menor ideia. Júlio César, compadre, eu não estou sabendo. Foi um governador, foi? Foi um governador? Foi imperador de Roma. Tem essa também, imperador de Roma também. Júlio César foi o grande imperador de Roma. Júlio César não era paraense, não. Ou era? Era. Não. Ah, tá, lembrei. Eu acho que o Júlio César foi um cara que, junto com o Santos Dumont, né, e também fez um avião, não foi isso? Eu tenho um amigo que falou que Júlio César fez a descoberta do avião, porque ele tinha feito... Não é verdade que ele fez umas observações, assim, dos pássaros, sei lá, em relação ao vento. Júlio César é, na verdade, Júlio César Ribeiro de Souza. Ele que descobriu a navegabilidade através do voo dos pássaros. Foi um dos primeiros construtores de balões, né? Os primeiros realmente que eu acho que antecedeu o Santo Dumont e outros, inclusive, na aviação, né? Foi um dos maiores cientistas que tivemos e que precisa ser muito mais divulgado, né? Justamente para saber. O trabalho dele foi um trabalho muito grande. E era poeta, que eu sou poeta e o Júlio César também era poeta, né? Então, a César o que é de César? Ave César, o César das aves, o César com Z e sem acento. Júlio César Ribeiro de Souza, o homem do balão extravagante. Ou as tribulações de um paraense que quase voou. Júlio César Ribeiro de Souza teve algum destaque local como funcionário público, professor, poeta e jornalista. Herói da Guerra do Paraguai. Falava 5 ou 6 idiomas, uma coisa assim. Fez uma gramática da língua portuguesa. Mas, sem dúvida, a principal contribuição de Júlio César Ribeiro de Souza, que o destacou internacionalmente, foi ter resolvido o problema da navegação aérea por meio de balões. Belém já prestou várias homenagens ao paraense do século XIX, como diz o professor Barçalo Crispino. Mas o tempo foi apagando essa memória. Os monumentos dedicados a ele já não existem mais. O nome Júlio César sobrevive numa avenida e no aeroporto para aviões pequenos, mas o sobrenome Ribeiro de Souza oficialmente se perdeu. Não botaram o nome completo, botaram só Júlio César. Não, teria que ter Júlio César Ribeiro de Souza. A história de Júlio César Ribeiro de Souza ainda tem muitas lacunas. E aqui apresentamos uma interpretação provavelmente imperfeita dos fatos. Ele nasceu de uma família de poucos recursos, em 13 de junho de 1843, em Acará, a 70 quilômetros de Belém, na época, vila de São José do Acará. Hoje, a rua em que morava sua família é chamada de Travessa Júlio César, simplesmente Júlio César, como em Belém, sem sobrenome. Bom, a visão que a gente tem, né, sobre o Júlio César no nosso município vem através do colégio e aprendemos poucas coisas sobre o Júlio César, mas uma coisa a gente tem muito orgulho, né, que não sabemos de fato se ele conseguiu ou não, mas pelo menos a gente tem, né, um gosto de dizer que nós, acaraenses, fomos os primeiros a voar no mundo. Exagero? Pode ser, uma vez que o Júlio César anda um pouco esquecido até em sua cidade natal. Ninguém sabe informar, mas é provável que ele esteja sepultado no cemitério hoje abandonado, atrás da igreja matriz onde foi batizado. Muitos vultos ilustres, como o do Júlio César, e de outros, ficou esquecido. Então, nas escolas hoje, pouco se fala. A realidade é essa, pouco se tem a se oferecer sobre Júlio César ou qualquer um outro acaraense que tenha se projetado. Pouco mesmo. De Júlio César, hoje só nos restam 2 retratos quase idênticos e muita história para contar. Belém, na década de 1850. A capital da província do Grão-Pará monopoliza o comércio e o poder político da Amazônia. A cabanagem terminou há 10 anos. Começa o ciclo da borracha. O mercado do ver-o-peso é ainda um local de comércio informal. E o Círio de Nazaré tem apenas 60 anos.
É aqui, no Seminário do Carmo, que o pequeno Júlio César vem estudar. Aos 19 anos, Júlio César é mandado ao Rio de Janeiro, a capital do Império, para continuar seus estudos na Escola Central. Então, na Escola Central, o aluno podia tanto seguir uma carreira de engenharia, né, engenharia civil, né, como podia seguir uma carreira militar. Né? Normalmente, os alunos mais pobres seguiam a carreira militar, onde eles contavam com bolsa e com auxílio do governo para fazer o curso superior. Não é preciso adivinhar para que escola ele vai, mais por necessidade do que por vocação, como não tardaria a perceber. O Império do Brasil entra em guerra com a República do Paraguai. Júlio César interrompe os estudos na escola militar, ingressa no Batalhão dos Voluntários da Pátria e segue para a frente de combate em 1866. Então, esses voluntários saíam do Rio, se dirigiam para a região do Prata, e depois subiam ali o Rio Paraná até a base aliada, né, o acampamento em Tuiuti, né, abaixo da Fortaleza Paraguaia de Humaitá, que era uma fortaleza que fechava a passagem do Rio Paraguai. E o Caxias demora um bom tempo na linha de frente, preparando a tropa para realizar uma marcha de flanco em relação à Fortaleza de Humaitá. É nesse contexto que entram os balões. Os balões já tinham sido utilizados na Guerra Civil Americana, né? E a ideia era utilizar esses balões para observar as posições paraguaias. Dos Estados Unidos vêm 2 balões, um balão maior e um balão menor, e só é usado o balão menor, né? Um balão com diâmetro menor, acho que tem 10 metros de diâmetro, uma coisa assim, que é usado nos meses de junho e julho de 1867. O balão acho que faz 20 missões, mais ou menos, com um sucesso limitado, né? Porque ou as condições meteorológicas não ajudavam, a região também era uma região com muita mata, então não necessariamente você conseguia observar as posições paraguaias, e os paraguaios acendiam fogueiras com o fim específico de produzir fumaça para impedir a visão dos balões, né? E a operação do balão nas condições da linha de frente no Paraguai era uma condição precária. Então são essas as circunstâncias do uso do balão na Guerra do Paraguai. Esse balão lançado em Tuiuti, agarrado ao solo e à mercê dos ventos, planta uma ideia na cabeça de um paraense de espírito inquieto, ansioso por dar baixa do exército e voltar para casa. O ano é 1870. Belém é uma cidade próspera e pujante, e Júlio César passa a morar na capital, onde publica um volume das poesias que vinha escrevendo desde antes da guerra, poemas de saudade, sonhos e desencantos amorosos. No dia 5 de novembro de 1870, aos 27 anos, Júlio César casa-se com Vitória Filomena Hipólita do Vale. O casal teria 7 filhos nos anos que passaram juntos e uma longa descendência. Eu tenho filhos e vou ser avó. Estamos na 7ª geração. O hábito de escrever poesia e prosa vai acompanhar Júlio César ao longo de toda a vida. Mas o seu ganha-pão é o jornalismo e o ensino. Conhece vários idiomas. Chega a escrever uma gramática da língua portuguesa e vem a ser diretor da Biblioteca Pública. Pois é, quando eu era criança, menina, eu ouvia a minha avó falar sobre o pai, Júlio César Ribeiro de Souza. Ela era assim, uma pessoa doce, muito tranquila. E ela falava que o pai era uma pessoa, um estudioso, que às vezes varava as madrugadas estudando, sabe? Além de poeta e dos vários cargos que ele exerceu, ele tinha por hobby estudar. Ela falava que ele tinha montanhas de livros, pesquisava sobre os voos, né? Júlio César passa horas observando o voo das aves sobre a Baía de Guajará.
não são as belas aves amazônicas, mas sim o planar do humilde urubu, que acaba dando a Júlio César inspiração para o seu gênio. O balão usado na Guerra do Paraguai, como os demais da época, não permitia ao aeronauta deslocar-se para onde quisesse. Balões de ar quente normalmente navegam ao sabor do vento. Não tem comando, não tem dirigibilidade. Nous avons vu l'éclosion de tous ces ballons, que ce soit gonflés à l'air chaud ou au gaz d'hydrogène, puis au gaz d'éclairage, tout au long du XVIIIe et bientôt du XIXe siècle. On s'est vite rendu compte, comme disaient les frères Montgolfier, que le ballon était un beau fruit, mais qu'il n'était pas mûr, et qu'il fallait essayer de le rendre dirigeable, et qu'il ne soit pas poussé par le vent, mais au contraire dirigé en l'air. Para poder resolver o problema da dirigibilidade, os balões tiveram que ter sua forma modificada para uma forma cilíndrica, para poder atravessar o ar sem encontrar resistência ao avanço. A gente tem que pensar o meio do século XIX, o momento em que Júlio César está fazendo seus trabalhos no Brasil, está fazendo observações um tanto ingênuas, mas observações muito cuidadosas do voo das grandes aves planadoras. As conclusões que ele vai chegando, ele vai tentando aplicar na questão da tecnologia dos balões para resolver a dirigibilidade. Segundo relatos do contemporâneo paraense Uchoa Viegas, todas as tardes, trepado no peitoril da janela de sua casa, Júlio César soltava no espaço pequenos pássaros feitos de talas de jupati, com asas de papel, que eu e os outros meninos da vizinhança corríamos a apanhar. Havia uma polêmica sobre qual o melhor tipo de aparelho voador. De um lado, os balonistas achavam que o balão de gás, ou mais leve que o ar, era a solução. De outro, os aviadores apostavam em máquinas mais pesadas que o ar. Júlio César opta pelos balões, pois não acredita que os aviões tenham futuro. Na época, não havia motores suficientemente potentes para fazer decolar um avião. Percebendo que nas aves o volume da cabeça é maior que o do resto do corpo, Júlio César faz modelos de pássaros com a frente mais volumosa que atrás, acreditando que na parte anterior ficaria o centro de gravidade e também o centro da força responsável pelo voo da ave. E ele então raciocina que o balão seria uma ave invertida, ou seja, o empuxo do balão produz uma força para cima que é equivalente ao peso ao contrário, né? Então, se ele colocar superfícies fazendo a função de asa, ele poderia subir de forma dirigível, o que é verdade. Júlio César faz modelos de balão com bexiga de boi, seringa e papel coberto com gelatina. O hidrogênio é produzido derramando-se ácido sulfúrico sobre limalha de ferro, processo que ele aplica em escala artesanal. No segundo semestre de 1880, Júlio César faz uma série de testes com seus modelos de balão. Ele descreve um deles assim: apesar de reservada, essa experiência, que durou mais de 1 hora, foi presenciada por grande número de pessoas dos quintais vizinhos, as quais viram esse balão tomar todas as direções que lhe imprimi, elevando-se logo a grande altura e sumindo-se à vista em poucos minutos. Agosto de 1880, Júlio César testa um balão no gasômetro de Belém, que fracassa porque ele não consegue produzir hidrogênio suficiente. Queixando-se da falta de recursos no Pará, Júlio César vai procurar no Rio de Janeiro um centro científico capacitado. Os engenheiros do Brasil formavam-se no Instituto Politécnico. Júlio César vai bater lá, com um manuscrito, onde reunia suas teorias. A recepção de Júlio César pelo secretário do Instituto, o engenheiro André Rebouças, não é bem o que ele esperava. O presidente do Instituto, o futuro almirante Antônio Luiz von Humboldt, o Barão de Tefé, era um dos homens mais ilustres do Segundo Reinado. Herói da Batalha do Riachuelo, é considerado o pai da hidrografia brasileira e também foi engenheiro, astrônomo e diplomata. O Barão, por desencargo de consciência, acaba lendo a memória e resolve convocar uma sessão extraordinária do Instituto Politécnico. No dia 15 de março de 1881, Júlio César finalmente consegue expor sua teoria a uma plateia que considerava qualificada.
Infelizmente, o sentimento não é correspondido. Vários engenheiros acham absurdas as ideias daquele desconhecido vindo lá da selva amazônica, sem a formação adequada de um curso de engenharia. Houve uma reação exatamente pela não formação como engenheiro, etc. Essa formação acadêmica que é muito exigida pelo grupo exatamente dos politécnicos que tinham a sua formação. É, obviamente, uma postura um tanto arrogante de quem está na corte em relação a quem está na província, né, de um modo geral. Mesmo no caso da Escola de Minas de Ouro Preto, houve uma grande batalha entre a Escola de Minas e a Escola Politécnica. Se isso acontecia com uma instituição de Minas apoiada pelo imperador e patrocinada pelo imperador, então, obviamente, é muito provável que, né, e plausível que existisse com muito mais força em relação a uma pessoa isolada que não tinha patronos e que vinha de longe, tão longe. Então, eu imagino, então, que Júlio César, sem dúvida, deve ter tido pela frente uma batalha muito dura para se afirmar e para conseguir respeito dessas pessoas e apoio para o seu empreendimento. Mas 2 meses depois, o Instituto Politécnico aprova por unanimidade um parecer favorável ao sistema Júlio César, concordando que se trata da única ideia exequível e, portanto, aceitável para a aerostação dirigida. Antes mesmo de obter a aprovação, Júlio César já havia solicitado o privilégio, ou seja, a patente para o sistema de navegação que batizou com seu próprio nome. O sistema Júlio César imaginava um invólucro de gás alongado, de formato assimétrico, ou seja, com a parte da frente mais volumosa que a de trás. Nele ficaria suspensa uma longa vara que sustentaria um par de asas e uma cauda horizontal. Um motor faria girar uma hélice traseira, mas apenas para dar o impulso inicial, já que as asas e a cauda sozinhas manteriam o balão pairando no ar, contra o vento, deixando-o à vontade do piloto. No dia 25 de junho de 1881, a Assembleia Provincial do Pará outorga a Júlio César um auxílio de 20 contos de réis para custear uma experiência prática com seu sistema. Mas é o próprio imperador Dom Pedro II que lhe dá uma passagem e auxílio mensal para ir à França, onde ele poderia encomendar um balão segundo suas especificações. Costumo dizer que ele era o CNPq da época, porque ele tirava dinheiro do bolso para financiar artistas e cientistas. Agora, com essa ajuda, ele viaja a Paris, a capital do mundo civilizado, onde finalmente poderia dar forma ao seu sonho. À l'époque, la France, c'était un haut lieu de l'aérostation et on avait sur place des ingénieurs, on avait aussi le personnel qualifié, ouvriers, mécaniciens, qui permettaient justement de mettre au point toutes ces inventions. C'est pourquoi de nombreux étrangers sont venus en France, des ingénieurs, des chercheurs. Ce fut le cas de Sousa, ce sera le cas aussi de Séveraud et de Santos-Dumont, tous les 3 brésiliens. Chegando a Paris, Júlio César não perde tempo e vai registrando as patentes internacionais de seu sistema, por conta própria ou através de um procurador. Antes, porém, vai à fábrica de balões de Henri Lachambre, no bairro parisiense de Vaugirard, onde encomenda um balão conforme suas especificações. Donc c'est ici même, juste derrière moi, dans la rue des Favorites, qui s'appelait alors Passage des Favorites, que nous supposons qu'Henri Lachambre a construit son premier atelier de construction de ballons. Vamos saber um pouco mais sobre a vida desse construtor de balões, tão importante nas carreiras de 3 brasileiros pioneiros da aerostação, Júlio César, Augusto Severo e Santos Dumont. Henri Lachambre est né en 1846 dans le Nivernais. Son frère Abel construisait déjà à cette époque des appareils de fabrication d'hydrogène pour les ballons et des treuils. Et c'est ainsi qu'Henri a découvert cette industrie pour laquelle il s'est ensuite passionné. Nous avons vu qu'il allait ouvrir ses ateliers rue des Favorites vers 1874-75.
et que rapidement l'extension allait se développer avec l'acquisition de nouveaux terrains. Vers 1880, les affaires étant particulièrement florissantes, Henri Lachambre acquiert rue Lacantini un terrain pour les envols de ballons. C'est probablement d'ici que Ribeiro de Souza a fait ses premiers essais. Vers 1880, il est devenu le fournisseur officiel d'un certain nombre de gouvernements, tant en Europe qu'aux États-Unis, au Brésil, et il vend ses produits jusqu'au Japon. Après les accidents tragiques de 1902, la santé d'Henri Lachambre s'altère gravement et en 1904, il meurt laissant l'affaire à sa veuve qui continue les opérations avec 2 employés, mais l'esprit n'y est plus et après quelques années d'exercice, vers 1912 ou 13, c'est la déconfiture complète. Enquanto Lachambre faz o balão, Júlio César profere palestras, uma delas na prestigiosa Sociedade Française de Navegação Aérea. À l'époque aussi se trouvaient en France des sociétés, en particulier la Société de Navigation Aérienne, qui avait été constituée en 1873, où ces chercheurs se rencontraient et pouvaient échanger leurs idées. Segundo a ata da reunião da sociedade, Júlio César expõe lá sua teoria, mas por algum motivo solicita que não a publiquem. Mais tarde, ele teria razões para se arrepender amargamente dessa decisão. Finalmente, a 7 de novembro, fica pronto o balão encomendado. É um protótipo sem tripulação, feito de tripa de boi, que mede 10 metros de comprimento e 2 de maior diâmetro. Ele o batiza Vitória, em homenagem à esposa. No dia seguinte, no campo de voos de Ra, perante 5 testemunhas, o Vitória se ergue e avança contra o vento, sem esforço e sem o auxílio de motor. Entre os espectadores está um certo capitão do exército francês, que mais tarde lhe daria muita dor de cabeça. O experimento é um sucesso. O jornal parisiense Le Télégraphe escreve: "É do Brasil que nos vem hoje a ciência, através de um novo balão dirigível, construído em Paris, com base no projeto e segundo o sistema de um sábio brasileiro, o senhor Júlio César Ribeiro de Souza." Logo em seguida, Júlio César é admitido como membro associado da Sociedade Francesa de Navegação Aérea. De Paris, Júlio César embarca de volta para Belém. Ele chega na capital paraense no começo de dezembro, já anunciando aos jornalistas uma demonstração pública do Vitória para o Natal. O bispo Dom Antônio de Macedo Costa oferece a Júlio César a nave da Igreja da Sé, que está sendo reformada para abrigar o Vitória. E no dia de Natal de 1881, Júlio César Ribeiro de Souza enche o Vitória no interior da Igreja da Sé, traz o Vitória para o largo diante da mesma igreja, atual Praça Frei Caetano Brandão, onde acopla os planos asa e leme horizontais para demonstrar que o Vitória seguia sempre a direção da sua proa, independente da direção que soprasse o vento. Júlio César repete a experiência com o Vitória em março do ano seguinte na Escola Militar, junto à Praia Vermelha, no Rio. Estão presentes, entre outros, o Imperador, seu genro Conde d'Eu e o Barão de Tefé. Um pequeno acidente causa a perda de um pouco de gás, mas o Vitória sobe e avança ligeiramente contra o vento. Mas a experiência não ocorre serenamente como se pretendia. Muitos criticam que o balão é bem diferente daquele aprovado no parecer, pois não traz asas nem leme. Segundo o Barão de Tefé, Júlio César teria deixado as asas e a cauda na França, por falta de dinheiro para trazê-las. Mas é certo que na demonstração anterior em Belém, essas peças haviam sido atreladas ao balão. Uma das maiores críticas ao Vitória é que ele não serve para nada, pois é pequeno demais para carregar uma pessoa. Júlio César se defende, dizendo tratar-se apenas de um modelo de prova. Seu balão tripulado seria um verdadeiro navio aéreo, capaz de carregar pelo menos 30 passageiros e atravessar sem perigo o Oceano Atlântico. O problema é a verba para encomendar esse grande balão. O Instituto Politécnico patrocina uma campanha para arrecadar fundos. O Parlamento Nacional concede a Júlio César 40 contos de réis parcelados, que seriam complementados com uma venda de bônus. O presidente da província do Pará libera mais 36 contos de réis. Júlio César conta ao jornal as dificuldades financeiras que vem passando e que se via abandonado pelo governo. Construir um balão é uma coisa cara, porque o tecido, o material envolvido é um material nobre,
a madeira é cuidadosamente feita, então são aparelhos extremamente bem trabalhados. Júlio César, evidentemente, se vê diante do problema do financiamento. Quem financia? Júlio César Ribeiro de Souza sempre teve bastante prestígio popular. Mas isso não era suficiente para uma empreitada do tamanho da que ele tinha escolhido, certamente porque envolvia muito dinheiro. Era necessário da liberação de grandes somas para a realização dos seus feitos. O governo brasileiro não deu a importância devida, né? Não acreditou realmente na possibilidade de uma descoberta dessa natureza, né? E a gente lamenta que isso esteja ocorrendo até hoje, não é? Eu acho que até hoje não há um interesse muito grande no desenvolvimento científico e tecnológico nosso. E com o pouco que conseguiu arrecadar, Júlio César parte novamente para a França, em dezembro de 1882, para encomendar o seu grande balão. A segunda viagem à França é muito rápida, o suficiente para encomendar a Lacham o grande balão de seus sonhos feito de pano duplo de seda. A intenção do inventor é de fazer ascensões com esse balão em Paris e em várias capitais europeias. Ele já está de volta a Belém, quando chega um telegrama dizendo que o balão estará pronto no final de abril desse ano de 1883. Júlio César corre de novo para Paris. No fim, Lacham tinha construído para Júlio César o maior balão do mundo, 52 metros de comprimento e 10,40 de maior diâmetro. Júlio César dá ao gigante novamente o nome de Vitória. Júlio César passa um tempo em Paris mandando refazer algumas peças importantes do balão e vai gastando o pouco que tem. Então solicita ao prefeito de Paris permissão para fazer uma demonstração pública para angariar fundos, mas o prefeito nega. Não! Frustrado, Júlio César embarca de volta a Belém, trazendo o balão, o qual tem de hipotecar como garantia para poder pagar a passagem mais tarde. Júlio César chega em Belém em meados de 1883 e inicia uma verdadeira campanha para o enchimento do balão. Ele organiza uma exposição gratuita do balão no interior da Catedral da Sé, parcialmente cheio de ar o balão, porque o objetivo de Júlio César era justamente obter um auxílio da província para realizar a experiência com o balão. O dinheiro não foi obtido da província do Pará. Júlio César viajou até o Amazonas e lá obteve os recursos necessários. A experiência foi marcada para 12 de julho de 1884. O grande balão é rebatizado de Santa Maria de Belém, em homenagem à cidade que considerava sua casa. Júlio César começou os preparativos à meia-noite do dia anterior. Para isso, ele providenciou cerca de 2 toneladas de ácido sulfúrico e também aproximadamente 2 toneladas de zinco para a fabricação dos cerca de 3 milhões de litros de gás hidrogênio. As experiências começaram durante a noite, realizaram-se por toda a madrugada, mas, obviamente, Júlio César contava ali com pouquíssimas pessoas, da ordem de 30 pessoas no total, que não tinham nenhuma experiência prévia na fabricação de hidrogênio. O que aconteceu foi que as pessoas derramaram ácido sulfúrico nas mangueiras condutoras do gás, não sabiam operar com equipamento direito e acabaram danificando, inclusive, os próprios barris de armazenamento. E isso fez com que, por volta das 9 horas da manhã, quer dizer, ele já percebesse que a experiência não poderia ser realizada porque a maior parte do gás produzido era perdido e não coletado para o interior do balão. Por volta das 11 horas da manhã, Júlio César suspendeu a experiência para frustração geral. E então, no dia 9 de agosto de 1884, pouco menos que um mês da experiência frustrada com Santa Maria, uma notícia histórica. Os franceses Charles Renard e Arthur Constantin Krebs demonstram pela primeira vez um balão realmente dirigível. Ces deux personnages étaient des militaires qui s'étaient installés dans le parc d'aérostation militaire de Chalais-Meudon. Et puis, ils ont décidé de mettre au point un dirigeable. Ce dirigeable, vous l'avez derrière moi, c'est le dirigeable La France, qui a été créé en 1884. Il était donc propulsé par un moteur électrique de 8 chevaux, mis au point par Arthur Krebs. Il est constitué d'une enveloppe de 1864 mètres cubes d'hydrogène, qui est maintenu au-dessus d'une nacelle constituée de bambou, c'est-à-dire un élément solide mais léger, entoilé,
et qui permettait d'emmener 2 passagers. C'est à bord de ce dirigeable que Charles Renard et Arthur Krebs vont réaliser le premier circuit fermé d'un plus léger que l'air en 1884, le 9 août, en partant de Chalais-Meudon et en allant virer autour de Villacoublay. Ils effectuent ainsi un vol de 7,6 km et tout au long de l'année 1884 et celle de 1885, ils vont effectuer ainsi 7 vols. Ao partirem de ponto e retornarem a ele, Renard e Krebs provam, enfim, a possibilidade de controlar a direção de voo de balão. Júlio César fica totalmente arrasado. Não só porque lhe haviam usurpado a primazia, mas também porque o formato do invólucro do Lafance era o mesmo fusiforme assimétrico que ele havia projetado. Não pode ser coincidência, pois Júlio César se lembra do capitão Renard, que esteve presente no terreno de Lacham durante teste do Vitória. Quelle belle idée! Et combien c'est à plaindre qu'elle ne soit plus devenue l'esprit d'un français. Então ele escreve protesto universal, inclusive com uma versão em francês, reivindicando para si a concepção do balão dirigível e chamando Renard e Krebs de plagiadores. Para pagar a publicação desse protesto em vários jornais internacionais, ele vende sua biblioteca, todos os móveis da casa e as joias da família. Daquele momento em diante, Júlio César passa a dedicar a vida a defender como sua a ideia do balão assimétrico e desbancar Renard e Krebs, cujos nomes, ele ressalta, significam respectivamente raposa em francês e caranguejo em alemão. Em Belém, volta a dar conferência no Teatro da Paz. Mas não consegue arrecadar os 4 contos de réis de que precisava para ir à Exposição Internacional de Londres, em 1885, onde ele pretendia demonstrar sua primazia sobre os franceses. Mas Júlio César insiste e persiste. Entre idas e vindas, de Belém à capital imperial, ele continua organizando palestras para captar recursos e, tendo acesso direto a Dom Pedro II, novamente vira alvo da chacota dos jornais cariocas republicanos. Como das outras vezes, o nosso imortal descobridor da navegação aérea chegou a esta corte com seu célebre balão, não pelos ares, mas de vapor, como um simples mortal. Tratou logo de fazer conferências, e diante de um augusto, excelso e sapientíssimo auditório, provou a eficácia de seu sistema em sacar das algibeiras do próximo a maior quantia possível. Obtido o cobre, o imortal aeronauta fará mais uma experiência, mas sem subir no balão. Nessa não cabe ele. O balão subirá como sobem todos os balões, e como da primeira vez, em lugar de ir contra o vento, ele aproará para o hospício Dom Pedro II. Não importa, Sua Majestade declarará estar muito satisfeito, e os admiradores do grande aeronauta o cobrirão de aplausos. Não deixaria de ter sua graça ver o balão e seu autor caírem no pátio do hospício. Meu Deus, diriam as irmãs, tem cada doido caindo do céu. Temos, todavia, os maiores desejos de ver o imortal Júlio César bem-sucedido no seu invento e ir à posteridade pelos ares. Estamos até convencidos de que o amor à ciência e o desejo de fazer uma viagenzinha a Petrópolis animarão Sua Majestade e o Conde D a entrar na barquinha. E por esses ares nunca dantes navegados, o descobridor da navegação aérea ouvirá Sua Majestade dizer, depois de meia hora de viagem: Mas, senhor Júlio César, estamos indo para o oeste, em direção à costa da África. 2 horas depois, convencidos de que foram vítimas de um louco, os augustos viajantes manifestarão seu amor pela navegação aérea com alguns cascudos no imortal autor. 6 horas depois, um profundo desespero apodera-se dos 3 aéreos viajantes. 12 horas depois, a fome fará com que os augustos personagens olhem para Júlio César com ar de onças esfomeadas.
24 horas depois, não podendo mais resistir às torturas da fome, que pela primeira vez padecem, os augustos esfomeados se atirarão contra o infeliz aeronauta, que se lançará no abismo, preferindo essa aérea morte à honra de ser enterrado na imperial pança de sua majestade e na do seu augusto genro. Apesar das sátiras muitas vezes maldosas, Júlio César prossegue sem descanso em sua campanha. No Rio, o Instituto Politécnico cria uma comissão especial incumbida de tudo o que diz respeito ao balão. É lançada uma campanha nacional para arrecadar fundos para a ascensão do Santa Maria. Mas não se consegue muito mais que os 500 mil réis doados pelo imperador e pelo Conde d'Eu. Em Belém, Júlio César consegue um auxílio de 25 contos de réis da Assembleia Provincial do Pará. Em abril de 1886, sem avisar o Instituto Politécnico no Rio, mais uma vez ele embarca para Paris. A quarta viagem de Júlio César à França está envolta em mistérios. Para a imprensa paraense, ele havia dito que o objetivo era comprar ácidos e o que mais necessitasse para a ascensão do Santa Maria no Rio. Mas uma vez em Paris, ele afirma a alguns jornalistas que veio dar palestras e denunciar Renard e Krebs como plagiadores. O Barão de Tefé, o Instituto Politécnico e toda a corte imperial de Dom Pedro II sequer ficam sabendo que Júlio César está fora do país. Enquanto isso, o dirigível francês passa 9 meses parado. O motivo dessa imobilização do La France deu margem à polêmica. O protesto de Júlio César Ribeiro de Souza foi divulgado na França no início de dezembro, havendo registros, segundo os relatos de Júlio César Ribeiro de Souza, da sua divulgação na Sociedade Francesa de Navegação Aérea, da qual Júlio César era membro, no início de dezembro. Mas as atas das reuniões da Sociedade Francesa de Navegação Aérea não registram a presença de Júlio César em qualquer sessão de 1886. Ao que consta, mesmo sendo membro associado, Júlio César só compareceu ao todo a 2 reuniões da sociedade, ambas durante a sua primeira viagem a Paris. A única menção nessas atas da volta do brasileiro à capital francesa é uma referência a um artigo publicado de forma idêntica em 2 jornais parisienses. Ali, Júlio César conta sua história e a intenção de fazer uma conferência pública sobre o assunto, da qual, se realmente foi realizada, não há qualquer registro. A próxima experiência com La France só aconteceu em agosto do ano seguinte, em agosto de 1885. Júlio César, não é? Nos seus escritos, coloca que isso foi uma consequência clara da divulgação do seu protesto na França. Charles Renard et Arthur Krebs ont effectué 7 vols à bord du dirigeable La France. Entre 1884 et 1885, la dernière année, on note une interruption. En fait, Arthur Krebs a changé le moteur et a installé un moteur un peu plus puissant, qui est un moteur de 9 chevaux, qui a permis l'emport de 3 voyageurs. Donc, on voit une interruption entre ces 2 années. Est-ce qu'il y avait eu un problème avec de Souza, parce que l'on sait que de Souza était furieux d'avoir l'impression d'avoir été copié par ces 2 inventeurs, ou bien est-ce que le dirigeable La France a demandé, en raison de ce perfectionnement, une interruption pour les recherches? La question est toujours d'actualité. De fato, segundo o relato de Renard, como em 1884 o balão não podia transportar senão 2 aeronautas, era impossível medir com precisão a velocidade do balão. Tratou-se, no ano corrente, de preencher essa lacuna, e certas partes do balão tiveram de ser modificadas. Ele explica que o motor elétrico multipolar utilizado no ano anterior tinha causado vários acidentes, e que foi então substituído por um motor novo, dipolar. Essa e outras modificações permitiram que o La France carregasse mais um passageiro a partir de 1885. Na verdade, não há indícios concretos de que o protesto de Júlio César tivesse tido qualquer repercussão no exterior. A passagem do inventor na capital francesa parece ter sido muito discreta. Ele encomenda a Lachambe e experimenta mais outro balão não tripulado. Júlio César constrói ainda um segundo protótipo, denominado Cruzeiro, que era também um balão de testes, muito parecido com o próprio Vitória. Com esse balão, Júlio César realiza experiências na França, não consegue o debate público com Renard e Krebs. Uma curta notícia sem destaque no Le Petit Journal, de 19 de junho de 1886,
chama a atenção do correspondente brasileiro do jornal paraense Diário de Notícias, que acaba divulgando no Brasil as atividades de Júlio César na França. O Instituto Politécnico Brasileiro avisa que, por Júlio César não ter comunicado previamente a realização dessas novas experiências e a construção de um novo balão, que a partir desse momento deixava de apoiar as atitudes de Júlio César Ribeiro de Souza. Pouco se sabe das ascensões do Cruzeiro no Brasil. Júlio César faz demonstrações com ele em Manaus, mas ao que consta não no Pará. Também não se conhece o destino desse balão, e nem porque Júlio César ainda tinha necessidade de outro protótipo não tripulado. Quanto ao Santa Maria, ele tem um fim inglório, acabando por ser vendido para aliviar despesas pessoais do inventor. Não sobrou mais nada do balão porque a umidade e o calor destruiu o tecido e aquilo virou uma pasta, uma massa. Cansado e abatido, a Júlio César não resta senão escrever, escrever, escrever. Em junho de 1887, o Diário de Notícias começa a publicar as primeiras partes da série Fiat Lux, Navegação Aérea. Um grande plágio e uma grande mistificação denunciados nos tribunais da história e da ciência. Não se sabe se esse texto chegou a ser concluído. Doente de beriberi, Júlio César Ribeiro de Souza falece, pobre e mal lembrado, a 14 de outubro de 1887, aos 44 anos. Bartolomeu de Gusmão, em 1709. No século XIX, o Júlio César, o Augusto Severo de Albuquerque Maranhão e Alberto Santos Dumont, no final do século XIX e no começo do século XX, quer dizer, os desígnios do destino são muito interessantes, né? Porque deram aos brasileiros esse dom, esse pendor para as coisas do ar. Santos Dumont pôs um ponto final na disputa entre os partidários do mais leve que o ar e o mais pesado que o ar, provando de vez que ambos os conceitos eram válidos e possíveis. O meio de transporte aéreo dominante do século XX seria o avião, que tornou viável levar rapidamente o homem aos cantos mais afastados e inacessíveis do planeta. Mas o balão dirigível persistiu evoluindo e ainda hoje é utilizado em pequena escala. Mas houve mesmo plágio de parte dos oficiais franceses do sistema Júlio César? Há fortes indícios de que tenha havido plágio, mas o fato é que há uma patente de Júlio César Ribeiro de Souza sobre o seu sistema de navegação aérea, em que fica explícita a adoção da forma dissimétrica do balão. Essa patente é de 25 de outubro de 1881, não é? E que efetivamente foi essa forma utilizada por Renard Krebs no La France. As patentes de Júlio César nunca foram renovadas e, como ele mesmo admite no Protesto Universal, provavelmente já tinham caducado em 1884. De qualquer maneira, a solicitação de patente do sistema Júlio César, registrada em vários países e diferentes idiomas, diz: o que eu reivindico como minha invenção, desejo proteger através de patente é a combinação no aparelho de navegação aérea de um balão cônico A com uma frente cônica e uma traseira ovoide, com as asas B dispostas sob o centro da força ascensional do balão e também capazes de serem levantadas ou baixadas em volta da junção C, por meio de um parafuso D. A cauda horizontal ou leme E girando em função da junção F e a hélice propulsora H. Portanto, o sistema Júlio César é a combinação de todos esses elementos. Uma análise imparcial revela muitas diferenças entre os dois projetos. No La France, o leme era vertical e não horizontal, e a hélice era tratora e não propulsora, ou seja, ficava na frente e não atrás. E, ao contrário do que Júlio César afirmava, o balão de Renard e Krebs não tinha planos laterais formando asas. Júlio César apostava nessas asas para que o balão pudesse avançar contra o vento, o motor servindo apenas para dar um impulso inicial. Já os franceses descartaram essas asas e confiavam na potência do motor para superar a força dos ventos. Na verdade, a única semelhança entre o balão francês e o projeto brasileiro residia no formato do invólucro. Os balonistas franceses não enxergavam o motivo dessas alegações. Uma nota publicada na edição de dezembro de 1885 da revista Le Renault
afirmava: o senhor Júlio César realizou no Pará, Brasil, uma conferência para reclamar a prioridade da invenção do balão dirigível dos senhores Renard e Krebs. Não queremos arvorar-nos como árbitros da questão, mas há 5 anos o balão do senhor Júlio César foi apresentado à Sociedade Francesa de Navegação Aérea, e ele é consideravelmente diferente daquele dos senhores Renard e Krebs. Et cette forme de poisson, eh bien, déjà elle avait été imaginée au XVIIIe siècle par les frères Robert. De fato, balões com formato de peixe já haviam sido imaginados anteriormente. Por exemplo, em 1882, o autor e ilustrador Albert Robida publicou O Século XX, uma sátira futurista em que apareciam várias caricaturas de balões em forma de peixe, mas nunca houve um projeto de balão com formato de peixe que tivesse realmente passado da prancheta à realidade. Donc, voyez, à Paris, il y avait tout un foisonnement, il y avait toute une recherche des chercheurs et en même temps, il y avait toute une histoire qui a permis justement de concrétiser au XIXe siècle l'idée du plus léger que l'air et d'arriver au dirigeable. Realmente, havia todo o conhecimento coletivo acumulado sobre aerostação na capital francesa que teria resultado na invenção do dirigível. Mas também é verdade que Júlio César foi o primeiro a construir de fato um balão fusiforme assimétrico, ou com formato de peixe como eles preferem. E nisso ele certamente se antecipou a Renard e Krebs. Esse formato seria adotado por vários dirigíveis posteriores, que enfim concretizaram o sonho de Júlio César. A outra grande questão é, se não fosse a falta de recursos financeiros e humanos, o Santa Maria teria funcionado? Na minha opinião, eu acho que a experiência com Santa Maria de Belém teria grandes chances de êxito se tivesse sido realizada na França, com todo o auxílio de Lachambre e sua equipe técnica. Para ter dirigibilidade, você tem que ter maior capacidade de direção, apesar do vento, né? Isso a gente vê em insetos, borboletas, por exemplo. Se o dia está ventando, a borboleta não tem dirigibilidade, ela é carregada pelo vento. Então, o balão de Júlio César poderia ser dirigido em tempo muito calmo na subida. A pretensão dele de obter uma movimentação no ar sem motor fica difícil. Ele pode ter alguns movimentos, mas ele vai ficar na dependência total do vento. Ele não vai ter o controle total da aeronave. Só seria possível com o motor. Talvez os movimentos iniciais ele conseguisse, mas ele não iria conseguir manter esse movimento. Então o Júlio César precisava de algo mais, talvez, quem sabe, de um motor bom, de um motor leve, que pudesse ser adaptado ao seu aparelho. Um ponto também importante na teoria do Júlio César é o fato de que ele associa essa tendência da subida diagonal, do voo diagonal, à forma do balão. Quer dizer, ter a parte da frente maior do que a parte de trás. Isso, na verdade, produz uma diferença da força de sustentação, da força de ascensão, do empuxo, e que realmente iria fazer com que a subida fosse tão diagonal. A partir daí, ele conclui que toda dirigibilidade se dá pela forma, o que é uma leitura equivocada. Na verdade, a forma não simétrica do balão tem vantagens aerodinâmicas e estruturais, que vai ser usado posteriormente pelo próprio Santos Dumont, no dirigível número 9, mas vai ser usado por outros balonistas, porque o problema que tem é a pressão na parte de trás do balão. Então você tem que ter a parte de trás mais resistente para evitar que o tecido se rompa. Então a forma assimétrica, forma dissimétrica, ela é importante estruturalmente, mas não para dirigibilidade. Mas é difícil a gente afirmar que realmente iria ter sucesso se a experiência não foi realizada. Eu acho que uma das coisas interessantes seria tentarem uma réplica desse balão. Era interessante que alguém tentasse recursos para fazer uma réplica e depois a gente tentar o voo. Mas ainda falta uma homenagem mais do que justa, que o povo de Belém deve à memória de Júlio César. Razões óbvias, nos fazem querer associar o nome do Aeroporto Internacional de Belém a Júlio César Ribeiro de Souza, seguindo assim, o exemplo de vários aeroportos ao longo do mundo, como o próprio aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Esse é um movimento antigo, acho que o primeiro registro que nós localizamos com essa tentativa data de 1959, com um projeto
de lei federal que foi arquivado no final da legislatura. Depois disso, por volta de 1970, um aeroporto destinado a atender aeronaves de menor porte foi denominado em homenagem a Júlio César. E a nossa proposta que temos hoje, não é de chamar esse aeroporto menor de Brigadeiro Protásio Lopes de Oliveira e chamar o Aeroporto Internacional de Belém de Aeroporto Internacional Júlio César Ribeiro de Souza. A tecnologia da época não foi suficiente para ele realizar os projetos dele. Então, por isso, ele realmente não foi tão bem visto como anos mais tarde foi Santos Dumont, que já dispunha de uma tecnologia à sua frente. O Júlio César não tinha formação acadêmica, mas tinha uma experiência a mostrar. Ele já tinha comprovado a capacidade dele. Júlio César é tipicamente um inventor romântico, ingênuo na sua formação, apaixonado na sua objetividade, na sua necessidade de realizar a coisa, mas eu diria que é essa a personalidade de Júlio César. É importante porque ele está dentro de uma corrente dos inventores do século XIX. Vários estão tentando invenções que não vão dar resultado positivo, mas o importante ali era estar tentando. Júlio César colocou as bases que possibilitaram, que viabilizaram a navegação aérea por meio de balões. Um sonho, um desejo que toda a humanidade buscava e que foi realizada graças às contribuições significativas dadas por Júlio César Ribeiro de Souza. Quem me dera das florestas, da terra dos meus amores, respirar as lindas flores, escutar o sabiá. Quem me dera ouvir das brisas as suspirosas endechas e as brandas chorosas queixas das aves do meu Pará. Bem gentil minha terra, com seus rios caudalosos, com seus bosques tão frondosos, com seu céu puro de anil, é fresca entreaberta, é virgem bela encantada, a primeira recatada do grande rico Brasil.